Quanto mais você adentra num assunto, quanto mais você pega grandes blocos de informação e reduz em pequenos blocos de informação e você esmera, e você estuda, e você capricha ali, o que você está fazendo, na verdade, não é ficando bom no seu ofício. O que você está fazendo é se conhecendo. Espero poder estar sempre provendo bastante valor para vocês. E hoje a gente vai falar sobre o músico polivalente. Quem é o músico polivalente? Ou seja, aquele músico que se apresenta em várias funções dentro do mercado fonográfico. Ele pode ser um guitarrista, ele pode ser um produtor, um engenheiro. Essa é a pessoa que eu me tornei nos dias de hoje, de tanto exercer funções variadas, desde o professor até o músico autoral, que faz música autoral, que faz as suas performances fora do palco e dentro do palco, digamos. Eu gosto de ter essa vida ativa e eu entendo por que nós músicos acabamos chegando nesse tipo de formato, onde a gente não tem necessariamente uma coisa fixa a fazer. Por quê? Em grande parte porque as possibilidades e oportunidades de trabalho nem sempre batem na mesma porta. Nem sempre a gente tem a mesma possibilidade de trabalho com uma função apenas que a gente exerça. Então a gente acaba jogando nas 11 mesmo, né? Igual eu gosto de falar. É aquele jogador de futebol que ele às vezes nem é o melhor centroavante, nem é o melhor goleiro, nem é o melhor back, mas ele é o cara que funciona muito bem dentro do âmbito da música. A gente entra na música porque a gente fixa os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos naquelas pessoas que nos inspiraram loucamente. Mas é muito importante a gente ter uma coisa que se chama autoconhecimento e que isso não seja uma forma de desencorajar vocês. Muito pelo contrário, tem coisas muito legais para a gente fazer no mundo da música que não necessariamente vagueiam apenas naquele sonho primordial que a gente teve, ou seja, naquele primeiro impacto que a música te trouxe, te deu. Eu digo por mim, hoje em dia eu sou um guitarrista que tem a sua proficiência, eu sei dos meus predicados, mas eu comecei buscando ser um guitarrista. Hoje em dia eu sou muito mais multifacetário do que apenas guitarrista. E eu não acho isso ruim, eu acho isso muito bom, porque eu descobri em mim outras coisas que eu gosto ainda mais do que tocar guitarra, como por exemplo, estar palestrando para vocês. Acreditem ou não, eu gosto mais de me comunicar com a música, com as minhas palavras, do que com as notas hoje em dia. Então foi uma coisa que eu descobri. E como que eu descobri? Por causa da adversidade. Aí entra uma coisa muito legal na vida do ser humano que está sempre se propondo a correr novos desafios, a quebrar tabus, quebrar mitos, que é a capacidade de sofrer adversidades e a partir de então chegar num ponto de optimização do seu trabalho, ou seja, romper essa barreira e contudo aprender novos ofícios. Eu lembro exatamente quando eu comecei com a música, o porquê, o viés que me levou a trabalhar com música. E foi inspirado nos Beatles, depois em grandes músicos, guitarristas, igual Steve Vai, eu lembro muito bem, o Joe Satriani, foram pessoas que me inspiraram muito. Meu pai, ele era um médico, mas ele tinha o lado amador muito assíduo, onde a pessoa ama mesmo, né? Ama música, né? Amador no sentido de amar e não usa isso necessariamente profissionalmente. E foram meus grandes ídolos, e a partir disso eu construí outras coisas para mim. Outras coisas na música através de um estudo acadêmico que me levou a dimensões diversas, que eu lembro bem quando eu cheguei na Berklee, que era a escola que eu ganhei uma bolsa para estudar como guitarrista. Eu vou contar esse caso para vocês querem ouvir? É bem legal. Eu lembro bem de ter passado com 17 anos de idade no vestibular para medicina. Meu pai é médico, minha mãe, meu pai já morreu, meu pai era médico, minha mãe médica, minha irmã médica, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu vim de um berço esplêndido, eu vim de família rica, vim sim. E meu pai e minha mãe, sempre lutadores, apesar deles não terem vindo de uma família nobre, eles me deram uma criação nobre. E eu pude, vamos dizer assim, optar por quase que qualquer profissão que eu quisesse, desde que fosse algo rentável. Eu não sei se vocês entendem o que eu digo. Quando você tem uma família de médicos e o seu filho fala assim, papai, mamãe, eu vou ser músico, o negócio complica. Né? Ou pelo menos complicou-se quando eu tinha meus 17 anos de idade. Hoje eu tenho 40, 23 anos atrás, eu acho que as coisas funcionavam um pouco diferente. Bom, enfim, resumindo, passei no vestibular para medicina com 17 anos de idade. Eu estudei decentemente, mas não fui um estudante assim daqueles que comiam os livros, inclusive minha irmã, um ano depois, passou para vestibular na medicina também, e ela usou os meus livros, porque ela falou, não precisei comprar nenhum, porque você não rabiscava nada, eu usei os mesmos cadernos, os mesmos livros. Eu tinha uma aptidão por aprendizado, e eu sempre gostei de me colocar em posição de aprender. Eu sempre tive isso comigo, eu gosto de estudar, embora hoje em dia eu faça isso de formas distintas. E eu
prestava muita atenção na aula, era um bom aluno e os professores me cativavam e vice-versa. Bom, consegui passar no vestibular de medicina, não sei como, para te falar a verdade. Eu acho que foi um mix entre um talento natural para aprender e também uma ocasionalidade. Não era nada que assim eu esperava mesmo. Passei e aí eu fiquei dividido entre ser médico ou ser músico. Como eu não tinha passado na Federal de Minas Gerais, eu passei nas Ciências Médicas e o preço era alto para se cursar medicina, durante o meu período de estudo, eu também tinha aplicado para uma bolsa na escola Berklee, lá fora, nos Estados Unidos, Berklee College of Music, da qual eu ganhei um auxílio de $5.000 para estudar lá por ano, que já era muito bom na época, visto que o semestre era 6 alguma coisa, então os 2 semestres juntos davam uns $12.000, e eu tinha 5.000 de bolsa, metade quase da bolsa. E aí eu usei isso como o meu portfólio para, na minha família, apresentar a condição de agora poder ser músico também nas mesmas condições que eu poderia ser médico, já que o investimento seria similar. Vocês estão entendendo onde eu estou chegando? Eu tive que driblar, eu tive que criar um cenário fértil para mim dentro de adversidades. Eu lembro de 3 meses minha mãe chorando, incomodada com isso, meu pai era um cara mais lúdico. E aí ele falou, não filho, você é o cara, vai para a música mesmo, eu confio em você. Mas eu vivi esse conflito e não foi nada bom. Quando eu saí de casa aos 17 anos e fui estudar música, eu tomei aquilo como a razão primordial da minha sobrevivência enquanto ser humano, enquanto profissional. E principalmente enquanto filho. Eu já tinha provado que eu era capaz de passar em medicina, mas eu não tinha provado que é muito mais difícil que isso, que é como viver de música, como sobreviver e construir um legado em torno da música. Me deparei com uma universidade que me deu vários atributos para crescer e ser um grande profissional. E eu considero até hoje uma grande manobra, talvez a melhor manobra profissional da minha vida, que foi largar o que eu não queria muito fazer. Eu talvez seria um médico, ok, mas eu escolhi a música, que é algo que me abraçou desde cedo. Cheguei lá na Berklee, eu nunca sei como é que eu falo, se é Berkeley, né, mas vou falar Berklee, eu vou abrasileirar tudo. Cheguei lá na Berklee, eu fiquei encantado com os estúdios, com o equipamento. Eu falei, nossa, eu ganhei uma bolsa para estudar guitarra, mas agora eu estou deparado com um estúdio, equipamento, cenário assim maravilhoso. Eu desenvolvi minhas perícias na tecnologia agora, na gravação, na mixagem, na masterização. Fiquei louco. E aí no segundo semestre eu optei por trocar a modalidade minha de especialização de guitarra para engenharia de áudio e produção musical. Melhor coisa que eu fiz na minha vida. Por quê? Era o que você mais queria na época? Não, não era o que eu mais queria. E aí que eu acho que é super legal o tópico dessa palestra, que é o músico polivalente. Não era mesmo o que eu queria. Eu queria tocar o meu instrumento, ficar enfurnado às 12 horas por dia, igual eu fiz durante praticamente a minha adolescência inteira. Mas eu vi ali uma perspectiva de trabalho e futuro melhor e maior para mim no Brasil. Olha, desde 18 anos de idade eu já tinha essa visão. Eu já entendi como é que o comportamento humano era, e não só eu fui um excelente aluno e os professores me adoravam, eu era um cara muito quisto dentro da escola, como eu já imaginava essa informação que eu estava aprendendo no Brasil. E o mais curioso é que não deu outra. Hoje em dia, com os meus 40 anos de idade, eu fundei, juntamente com o Estúdio Sonastério, a maior plataforma de áudio da América Latina, a Universidade do Áudio, que é um resquício positivo de uma opção que eu tive, tirando o romantismo e agora agregando uma dose cavalar de praticidade, de execução na minha vida profissional. Bom, César, e aquele guitarrista, aquele cara que sonhava em ser um puta guitarrista, o maior guitarrista do mundo, o guitarrista mais técnico, com maior feeling, essa soma de atributos ao instrumento? Esse guitarrista, ele existe, ele nunca morreu. A diferença é que, ao optar por trabalhar com tecnologia, eu tomei medidas onde o rio que eu trafegava agora tinha margem. E eu não deixava o meu sonho e o meu romantismo transbordar. Essa margem me conteve no progresso profissional, onde eu tinha uma segurança, uma coisa que é difícil para a gente músico ter.
uma segurança financeira. Eu não era simplesmente um louco que debruçava em cima da guitarra, e embora eu poderia ter conquistado várias coisas em torno disso, eu sabia que eu teria maiores chances de trabalho se eu tivesse focado na tecnologia como eu fiz. E foi o que aconteceu. Porque eu era agora um produtor e um engenheiro, e eu tinha know-how de estúdio, eu fui evoluindo a minha vida, servindo as pessoas, servindo os músicos, colocando eles em posição de bem-suceder dentro do estúdio, fazendo com que as pessoas tivessem uma alegria ali ao registrar sua obra, e ao conviver comigo, e ao conviver com outras pessoas, que eu fui entender o músico e eu fui entender música muito mais do que eu entendia quando eu era simplesmente um guitarrista, que não é simplesmente, me entenda, não é pejorativo, mas um guitarrista que passava a maioria do tempo dentro do seu quarto, digamos, esperando o telefone tocar. Eu sou tão orgulhoso dessa postura que hoje em dia tudo que eu construí veio desta decisão. Primeiro, de escolher música como a minha labuta, e segundo, de escolher a engenharia de áudio e a produção musical como o viés, a porta de entrada para o que eu quisesse ser na música, qualquer coisa. Hoje em dia, eu faço música muito mais com as minhas palavras do que com as minhas notas. Eu passo mais tempo lecionando, dando palestras, fazendo workshops, tendo encontros, consultorias e tudo mais, cursos online, do que necessariamente tocando meu instrumento ou mesmo gravando alguém, ou mesmo produzindo alguém. César, mas você não se sente mal com isso? Não. Essa opção que eu tive, eu já falei para vocês, eu amo estar fazendo isso que eu estou fazendo. E eu vou fazer até o fim da minha vida. Porque colocar os músicos em posição de suceder, bem suceder, e ter a certeza de que agora eu criei perspectiva para as pessoas, igual muitas vezes eu tive dúvida, é um talento. E eu tenho isso de sobra. E eu descobri que este é o meu maior talento. Então, já que o tema da palestra é o músico polivalente, eu nunca preparo nada nas minhas palestras, né? Nenhum guideline, eu nunca fiz nenhuma aula da minha vida. É do improviso mesmo que eu crio o meu cenário, é do improviso que eu faço acontecer. E esse improviso veio dos anos improvisando, estudando as minhas menores melódicas, as minhas pentatônicas, as minhas escalas maiores, os meus modos gregos, participando de situações onde os músicos me colocavam em desafio, quando a harmonia era complexa, participando de cenários onde eu tinha que entender o que eu estava ouvindo, porque eu era engenheiro de áudio, eu precisava preparar uma track com agilidade, com fertilidade, para os músicos poderem performar e criar solos férteis, para estes mesmos profissionais brilharem, ao invés de eu brilhar. Eu gostava da retaguarda, eu gostava do backstage da música. Então, a partir disso, eu fundei o que eu chamo hoje em dia de uma estrutura sólida em torno da música, sem desmerecer nenhum dos lados que eu criei, que eu conquistei enquanto músico, enquanto um profissional da música. Eu posso ser guitarrista, igual serei amanhã, com meu querido Jamilson, tocando aqui em São Luís. Eu posso ser produtor musical, engenheiro de áudio, eu posso ser palestrante, eu posso ser pianista, eu posso ser cantor, que eu até canto direitinho. Então eu tenho tantas virtudes que eu apresento e que no final das contas a única coisa que eu quero é me expressar. Eu não quero ser mais o gigante, o gênio, igual várias pessoas podem querer e buscar esse tipo de status estrelados. Eu quero ser o cara mais feliz do mundo tocando. Eu quero ser a pessoa mais feliz do mundo falando de música. Eu quero poder ser a pessoa que mais ajuda outros músicos que estão inseguros com algumas áreas da vida, outros músicos que têm algum problema pessoal ou que não conseguiram vencer uma barreira para se projetar de peito aberto neste cenário a conseguir alcançar o sonho deles. Então, o músico polivalente, na verdade, é aquela pessoa que nasceu com DNA de músico. E quando a gente nasce com DNA de músico, quando está no nosso cromossomo, a gente vibra música. A gente vibra, literalmente, qualquer traço, indício de som, de movimento das moléculas de ar, que é o que produz o som, que eu aprendi na engenharia de áudio, até essa captação, conversão, seja em analógico ou digital, mas principalmente quando a gente conecta o coração com a cabeça e a gente projeta isso em forma de som. Me emociono de tanto falar, né? Porque a minha história vem à tona agora. Não tinha palestra mais bem definível para mim do que essa, um músico polivalente, porque muita gente acha que para você ter várias funções dentro da música, é porque ou você está inseguro, ou você está despreparado, ou você realmente não sabe o que quer, ou você é um charlatão
Ou você é um cara que só precisa pagar as contas, ou você é um cara que mata cachê para poder viver, e eu não vejo problema nenhum em você ser um músico polivalente e exercer várias funções, vários papéis dentro da música, porque cada um deles te faz aprender muito. Mas uma coisa eu te digo, quanto mais você adentra num assunto, quanto mais você pega grandes blocos de informação e reduz em pequenos blocos de informação, e você esmera, e você estuda, e você capricha ali, o que você está fazendo, na verdade, não é ficando bom no seu ofício. O que você está fazendo é se conhecendo. Vocês entendem isso? Quando a gente pega um pedacinho de informação e a gente entende tudo o que está acontecendo ali, nos micro detalhes, digamos, uma tríade, Dó, Mi, Sol. Ah, eu sei o que é uma tríade, Dó, Mi, Sol, isso é fácil. Mas você sabe o que é Mi, Sol, Dó? Sei também, é a inversão do primeiro grau. Você sabe o que é Sol? Sei isso tudo, tá. Mas você já tentou combinar isso em oitavas diferentes? Você já tentou combinar isso com células rítmicas diferentes? Você já tentou tocar esse tipo de tríade sobre outro acorde? Então, na verdade, dominar um assunto, ou pelo menos chegar próximo disso, porque dominar não existe, mas sentir um conforto absurdo que aquilo é seu agora, aquilo é parte do seu corpo, faz com que você cresça muito em qualquer área da sua vida. Não por causa daquele ofício, mas porque você gastou tanto tempo se conhecendo e meditando consigo mesmo, entrando, se enfurnando naquele ofício, para você ter tempo agora, sozinho, para aquela informação começar a mexer com você internamente, que você passa a entender quem você é, você passa a entender os seus limites, você passa a entender os seus excessos, você passa a entender as suas carências, você passa a entender as suas limitações. Então, o músico polivalente, ele nunca vai deixar de ser eficiente se ele apostar as suas fichas no autoconhecimento. A capacidade de nós seres humanos nos automotivarmos e nos autoconhecermos, nos adrenarmos com a situação que a gente se propôs a fazer, seja qual for ela, faz com que você seja praticamente invencível. Porque a vulnerabilidade do ser humano está na insegurança. Você pode ver caos, briga, guerra, problemas familiares, problemas com o seu profissional ao lado, todos são construídos por causa de insegurança. O problema da vida está em torno da insegurança. E o músico que se conhece, o profissional que se conhece, o ser humano que se conhece, ele não fica inseguro por N motivos. A maioria deles é porque ele tem empatia e ele não julga a si mesmo, porque ele já conhece os seus limites. Consequentemente, ele não julga o próximo. Vocês entendem isso? Quando a gente se julga, quando a gente realmente está preocupado com o nosso potencial, as nossas fraquezas, a gente passa a julgar o próximo. E aí, todo tipo de malefício ocorre na sociedade. Então, nós, músicos, temos um papel muito importante na vida das pessoas, na nossa própria vida. E eu administro isso da seguinte forma: conheça-se, de verdade. Entenda os seus limites. Se até aqui você vai bem, passou daqui você vai mal, é um lugar de cuidado. A gente tem que tomar um cuidado ali. Não que a gente não vai estar sempre insistindo nos nossos limites para eles irem ampliando também as nossas fronteiras, né? Mas é importante a gente não delegar a nós funções que não nos cabem, porque isso gera frustração. Você andar numa faixa de trânsito na contramão, você está propício a acidentes. Anda no fluxo que você conhece e reserve um tempo da sua vida para você estudar isso, para você ser o melhor no que você se propõe a fazer para você, não para os outros. E ser o melhor é se conhecer, porque as coisas fluem melhor. Então, o músico polivalente é aquele ser humano que consegue estar tão em contato consigo mesmo, e ele tem uma proficiência de apoio, que é importante, quando a gente tem algo que a gente se apoia, porque a gente sabe que a gente é muito craque. Eu tenho os meus apoios, acho que o meu maior apoio vem da luta, da arte marcial, que é onde eu comecei toda a minha história, bem antes da música. Com os 4 anos de idade eu já era competidor de judô, fui migrando até os 18 anos já ser faixa preta de judô, aos 23 anos já ser faixa preta de jiu-jitsu. Hoje em dia eu tenho quase 17 anos de faixa preta, 4º dan,
e sou um assíduo praticante das artes marciais, seja no tatame ou seja fora do tatame. Isso me ajudou mais do que a música a me conhecer. E às vezes vocês vão ter outro tipo de recurso para se conhecer. Igual a música é um dos meus alicerces, mas eu descobri a minha segurança nas minhas fraquezas. Então, enquanto está todo mundo tentando encher o copo do conhecimento, eu estou preocupado em saber o que fazer com as 3 gotinhas que me sobraram. Porque essas 3 gotinhas são minhas. Então é isso. O músico polivalente é aquele músico que se entrega à música porque o DNA dele é de músico. E qualquer que seja a função que ele exerça, ele vai ser feliz e ele vai propagar a felicidade. Porque a felicidade está diretamente relacionada a você ter controle da sua própria vida, sem deixar ninguém puxar o freio de mão. A felicidade, na minha definição, é você viver sobre os seus próprios termos, sem que ninguém te impeça de alcançar os seus sonhos. Então, músicos que desejam de verdade um lugar ao sol, uma oportunidade de trabalho, uma forma de viver com excelência para aquilo que sonharam, para aquilo que vieram ao mundo, se conheçam de verdade, busquem isso e não deixe ninguém, as vozes externas, você cale-se para elas, e não deixe ninguém te frear do seu sonho, mas que você mapeie as suas ambições com ações. Obrigado. Essa é a nossa labuta, essa é a nossa história. Eu não estou nem aí porque você acha que eu toco, e ao mesmo tempo eu estou todo aí porque você acha que eu toco. É neste processo antagônico de contraste que eu aprendo, que eu cresço, que eu apresento o meu melhor. Sempre sob o desafio, mas sob o conforto de saber quem eu sou. Viva a música, viva nós músicos. Estarmos sempre em contato com essa estrela maior, né? Essa musa que nos inspira e nos faz crescer todos os dias, como seres humanos e como profissionais.